Imagine que a maior guerra da história da humanidade não está sendo travada com tanques, mísseis ou explosões que iluminam o céu noturno. Imagine que a invasão mais bem-sucedida de uma nação não acontece cruzando fronteiras físicas, mas atravessando as portas das escolas, das universidades e das redações dos grandes jornais. Para entender o caos que vemos hoje nas ruas do Ocidente, a fragilização do homem, a destruição da família e a inversão total de valores, precisamos voltar no tempo. Precisamos ouvir as palavras de um homem que esteve no centro da máquina de propaganda mais poderosa do século XX. O seu nome era Yuri Bezmenov, um ex-agente da KGB que desertou para o Ocidente com um aviso que a maioria escolheu ignorar. Em 1984, enquanto o mundo temia um holocausto nuclear, Bezmenov revelou que a verdadeira estratégia da União Soviética não era a vitória militar, mas a subversão ideológica. Ele explicou que apenas 15% do orçamento da KGB era gasto em espionagem ao estilo James Bond. Os outros 85% eram dedicados a um processo lento e silencioso chamado medidas ativas. O objetivo? Mudar a percepção da realidade de cada indivíduo de tal forma que, apesar da abundância de informações, ninguém fosse capaz de chegar a conclusões lógicas no interesse de defender a si mesmo, sua família ou seu país. Bezmenov descreveu isso como uma lavagem cerebral em massa, dividida em 4 etapas fundamentais. A primeira e a mais destrutiva é a desmoralização. A desmoralização leva de 15 a 20 anos para ser concluída. Por que esse tempo? Porque esse é o período necessário para educar uma geração de estudantes. É o tempo de pegar uma criança no jardim de infância e entregá-la na universidade com uma mentalidade completamente alterada. Durante essas 2 décadas, a base moral de uma sociedade é atacada sistematicamente. Religião, educação, vida social e estrutura familiar são os alvos. No campo da religião, o sagrado é ridicularizado e substituído por cultos políticos ou pelo materialismo vazio. Na educação, o ensino da lógica e da história real é substituído por teorias de opressão e ressentimento. Na vida social, as instituições que uniam as pessoas são fragmentadas, criando um ambiente de todos contra todos. Mas o golpe de mestre da desmoralização é o ataque à masculinidade. Bezmenov sabia que uma nação de homens fortes, lógicos e protetores é impossível de ser escravizada. Por isso, a semente plantada décadas atrás visava transformar a força em toxicidade e a proteção em opressão. Ao fragilizar o homem, a estratégia soviética, que hoje sobrevive em ramificações globais, remove a primeira linha de defesa da civilização. O que Bezmenov nos disse em 1984 é o que vivemos em 2026. Ele avisou que, uma vez que uma pessoa está desmoralizada, ela se torna cega aos fatos. Mesmo que você mostre provas incontestáveis, mesmo que você leve essa pessoa a um campo de concentração, ela se recusará a acreditar até que receba um chute militar no estômago. A União Soviética mudou de nome, as bandeiras foram trocadas, mas o método permanece. Estamos vivendo o estágio final de um plano que começou nas sombras da Guerra Fria e que agora prepara o terreno para algo muito maior e mais sinistro, o trono de um controle global absoluto. A queda do Muro de Berlim, em 89, criou uma das maiores ilusões da história, a ideia de que o comunismo havia morrido, mas a ideologia apenas trocou de pele. Como um vírus que sofre mutação para sobreviver ao antídoto, o marxismo abandonou os campos de batalha econômicos e se infiltrou na alma da sociedade, a cultura e a moral. Essa metamorfose é o que conhecemos como marxismo cultural. O novo plano deixou de ser o operário contra o patrão e passou a ser o homem contra a mulher, o filho contra o pai. Os estrategistas perceberam que para destruir uma nação e preparar o caminho para um controle global, era preciso aniquilar a célula máter,
a família tradicional. Por que a família? Porque ela é a única instituição que o Estado não controla totalmente. Um homem que honra sua esposa e protege seus filhos tem algo pelo qual lutar. Ele possui raízes e uma lealdade acima de qualquer governo. Para os arquitetos da nova ordem, esse homem é um obstáculo perigoso por ser independente. A partir dos anos 90, a mídia tornou-se a arma principal. Começamos a ver uma inversão nos arquétipos. O pai de família, antes o herói sábio, passou a ser retratado como incompetente ou opressor. Enquanto isso, a força feminina foi distorcida em rivalidade, tentando transformar a mulher em um soldado da revolução cultural. Essa estratégia de dividir para conquistar criou o cenário perfeito para a fragilização. Ao convencer homens de que sua força é um erro e mulheres de que a maternidade é um fardo, o sistema desarmou o espírito ocidental. O resultado é uma geração de indivíduos solitários e infelizes, que buscam preencher o vazio com o consumo e a validação das redes sociais. Não há nada acidental aqui. Cada filme que ridiculariza a fé e cada propaganda que exalta a depravação faz parte de uma engenharia social meticulosa. O objetivo é criar uma massa sem laços de sangue ou espírito, átomos isolados, prontos para aceitar qualquer mão salvadora do Estado. Estamos presenciando uma ditadura científica, onde o controle é feito por cercas invisíveis na mente. O espírito de controle totalitário agora habita os corredores de Davos e das Big Techs. Eles estão limpando o caminho para o surgimento de uma figura que prometerá paz em troca da alma da humanidade. A semente foi plantada e cresceu sob as luzes de Hollywood. Agora, a árvore da desmoralização dá seus frutos amargos. É nesse caos que o próximo estágio do tabuleiro se move, a centralização absoluta do poder. No próximo episódio, mergulharemos nas engrenagens financeiras. Vamos entender como os bilionários de Davos usam o dinheiro para ditar o que você pensa e como usam sua fragilidade para construir o trono do controle absoluto. O jogo está apenas começando.